Fala, gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de conteúdo totalmente excelente. Dessa vez, Davi Lago falando sobre a bancada evangélica em um podcast evangélico. Bora ver onde a gente vai parar. Que você vê a questão do cara que é evangélico ou é cristão e ele tá defendendo com unhas e dentes a esquerda, que quase sempre defende o marxismo e defende... novo? A esquerda, ela é atrelada a isso tudo, né? Qual que é a tua opinião a respeito Esse progressismo? o progressismo, o marxismo. A esquerda é sempre atrelada a isso e a gente tem muitos cristãos que são da esquerda, que choca, né, conflita com os princípios de Cristo. Há valores cristãos. Não conflita, mas antes a gente ouvir o Davi Lago respondendo essa pergunta aqui pela número 3743 aqui de reacts, a gente vai ter que responder, vai ter que ouvir. É uma essencialização que a gente tem que desarmar. Como se ser cristão é ser de direita. É isso que está pressuposto, né? Nossa, olha essa anomalia, olha que esquisito, um crente de esquerda, que coisa estranha, um crente marxista, oh meu Deus, como se na história da igreja não tivesse. Como se dentro de movimentos populares, especialmente olhando para a América Latina, para que está aqui do nosso lado, não tivesse uma teologia da libertação que foi perseguida pela igreja. Sendo cristã, sendo de esquerda, defendendo democracia, defendendo movimentos de mobilização popular, indo contra a ditadura e tudo mais. Ah, isso aí vocês vão dizer o quê? Que não era cristão? Por quê? Porque era de esquerda? Ah, sim, porque quando a gente aceita Jesus, é isso que o pessoal faz. Você chega na igreja e o pessoal fala, você aceita ser de direita no fundo do seu coração? Você diz, sim, pronto, pode ser batizado, participar da ceia e estar com o nosso grupo. Ah, não. Mas é que era um movimento católico, a gente tá perguntando se pode ser evangélico e de esquerda. A mesma coisa vale. Evangélicos de esquerda perseguidos e entregues de bandeja para a ditadura, mobilizações do mundo inteiro que vem de tradição protestante de esquerda, radicalizada, mobilizada na luta popular. Isso existe. Então, essa essencialização é um problema. Como se tivesse uma essência cristã, uma essência de esquerda, uma essência de direita, e você vai fazendo os matches. E a essência da direita e a essência do cristã, nossa, estão unidas, elas se amam, e historicamente sempre foi assim. Mentira, tá errado, e toda essa groselha faz com que você pergunte isso. Nossa, será que dá pra ser de cristão e de esquerda? Ou seja, pressuposto é, nós somos de direita naturalmente, né? Deus determinou isso desde sua eternidade. Tá aí estabelecido. Ninguém nunca tem um... Será que dá pra ser crente de direita? Ah, tá. Não, é porque é pra criar essa armadilha aí, né? E se eu não me engano, a galera ligada com esse grupo do Hub Podcast aí é uma galera ligada com essas paradas de que... Daquele negócio de teologia... O pessoal chama de teologia do domínio, mas tem um outro nome mais legal, que é mais novo, mais... atualizado e que assusta menos. É que tem aquele lance das sete campos, sete esferas da vida, que você tem que ir se infiltrando como cristão e tomar posse desse espaço, aquela coisa que a galera da Dunamis faz. Então tudo no mesmo time. Chatão isso aí, hein? Para de fazer essa pergunta, gente. Chato demais. E para você entender como direita brasileira e evangélicos aqui no Brasil se aproximaram e criaram este laço, que ele não é historicamente indeterminado, desde sempre foi assim. Não, tem história, tem data, tem processo para isso acontecer. Acompanha o meu curso Evangélicos de Política no Brasil, que está no link aqui na plataforma da Hotmart, que é uma maneira também de você apoiar o meu trabalho. Na descrição desse vídeo também tem outras maneiras de você apoiar o meu trabalho, seja fazendo a campanha do Apoia-se, seja mandando um Pix, porque vai que tá sobrando uma merreca aí, ou considere ser membresia aqui do nosso canalzinho, que é um grupo pequeno, mas fiel e resistente, e que semanalmente tem conteúdo exclusivo pra você. Nossa, que bonito. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar pra já espalhar a palavra por aí. E agora sim, tentemos não cair nesse buraco. Davi Lago, me ajuda a te ajudar, ou a ajudar a galera. Não vamos cair nessa armadilha, hein? Eu achei que era bancada evangélica e fui surpreendido com a pergunta mais velha que anda pra frente. Dá pra ser cristão e de esquerda? Ah, e um último ponto, perdão. Nas últimas eleições, pegue os dados. Apoio à candidatura de Lula, que então é a candidatura de esquerda. Partido de esquerda, ou mais à esquerda. Não sei muito bem definir nesse exato momento, mas vamos colocar de esquerda. Entre católicos, maioria apoiou e votou em Lula. Entre evangélicos, a maioria não. Mas evangélicos e católicos não são cristãos? Fica aí o questionamento. Então, será que dá pra ser de esquerda? E evangélico e tal? E esses caras não sabem o que estão falando, né? Ah, é progressismo, é marxismo, é... Que chatice. Cristãos e anticristãos em todo o espectro ideológico. Esse é um erro básico. Achar que só um espectro ideológico tem todos os erros. Há muito anticristianismo e pecado na direita. Amém. Uma mínima consciência ambiental. A primeira coisa que Deus fala na Bíblia é cultive o jardim.
há virtudes cristãs na esquerda, a responsabilidade com os pobres. A ênfase sistemática em ajudar o pobre. A Bíblia fala, erga a voz dos que não podem se defender. Quem ofende o pobre insulta o seu Criador. Jesus falou, quando você dá para o que tem fome, pão para ele, bebida, água para tirar a sede dele, quando você veste o que está nu, quando você visita o preso e acolhe o estrangeiro, você está fazendo isso a mim. Mas tem que ensinar a pescar, cara. Não pode dar o peixe. Tem que ensinar a pescar. Jesus nos ensinou a amar o... Agora, existe o contrário. Existe valores anticristãos, como você está falando aí, valores que promovem comportamentos que nós não acreditamos, como, por exemplo, o aborto. Ih, carta aborto lançada. Armadilha de pânico moral, né? Como ser de esquerda? Ó, pessoal abortista, hein? Abortistas. E não é. Tudo bem? E uma coisa importante, antes da gente seguir aqui para ouvir depois da carta aborto lançada, para o famoso armadilha de pânico moral, mas que bom que o Davi Lagos está chamando a atenção de gente, não dá para ficar caindo nisso aí, vai ter problema em todo mundo. Apesar de que eu discordo um pouco da argumentação de que ele tá falando, ó, existe essa essência cristã e a gente vai criando as compatibilidades com diferentes campos, então cada hora a gente vai apoiando aqui porque existe essa essência cristã muito bem fechadinha. Porque não me parece que seja um corpo de valores muito claros e doutrinas bem estabelecidas, inquestionáveis e imutáveis, que compõem o que é ser cristão, o que é ser cristã e o próprio cristianismo. Me parece que não é isso. Você tem que estar, inclusive se a gente começar a compatibilizar entre as próprias igrejas, vai dar um problema danado. Acho que tem que ser por outras vias para a gente poder fazer esse debate. Mas é importante que pelo menos ele está chamando a atenção disso, e agradeço ao Davi por fazer isso. Gente, vai ter problema em tudo quanto é canto. Ainda que você seja desse ponto de vista de a fé, é esse corpo de doutrinas e a gente vai caçando ela, você vai encontrar problema na direita, você vai encontrar problema na esquerda, no pessoal do extremo centro, tipo Pedro Doria. Isso aí é problemático por muitos motivos. Mas, bom, dito isso, tem uma armadilhazinha aí, outra, além dessa essência, que é a discussão, por exemplo, do ponto de vista marxista, é sobre a mudança do modo de produção e do projeto de sociedade. E não sobre valores pontuais de atendimento. Tipo, cuidar do pobre, cuidar daquele. Isso, sim, pode estar ou não adequado de diferentes maneiras a um modo de produzir, a um modo de organizar a sociedade. Você pode relegar o cuidado do pobre ao voluntariado. Aí, individualmente, cada um vai lá cuidar da pessoa e tal. Ou você pode criar um projeto de sociedade que visa mitigar a pobreza, organizando não para a produção de capital e acúmulo de capital, mas para um planejamento racional e equilibrado da economia que garanta condições de produção e reprodução da vida das pessoas e a própria produção e reprodução do ciclo econômico. De modo que a gente comece não a fazer uma distribuição do que é produzido dentro do sistema capitalista e jogar para o voluntariado o cuidado do pobre. Não, mas a gente vai mitigar a necessidade de que a comida tenha que ser distribuída, que as pessoas tenham acesso a ela, que a comida tenha que ser dada por voluntariado. Não, a gente quer construir uma sociedade que isso não precise, que a pessoa tenha garantida a sua alimentação, tenha garantida a sua moradia, tenha garantida a educação, e aí ela tenha tempo livre para poder ir fazer o seu culto, para poder desfrutar da vida, estar com a sua família, outras paradas. Então isso é uma construção de uma outra sociedade, e não é uma discussão exclusivamente sobre esses valores e essas ações pontuais, né? Então, por que é importante dizer isso? Porque a gente, quando fala sobre projeto de sociedade, não está falando sobre manutenção desse projeto e valores que estão compatíveis ou não. Mas aqui é uma disputa entre outra sociedade, uma sociedade alternativa, um modo de produção alternativo. Isso numa esquerda, obviamente, radicalizada. O pessoal tilelê liberal aí é outra fita. Mas aí vocês conversam com ele outro dia. Aqui a gente está conversando com o pessoal mais radicalizado. Porque quem vos fala é um crente marxista e comunista. A internet. Em 2000 anos de tradição cristã, do Papa Francisco a Agostinho de Hipona, a Lutero. Quer dizer, o cristianismo ele é contrário ao aborto. E isso é uma coisa que nós não é uma coisa que não é compatível com a nossa fé. Não é Ninguém é a favor do aborto, né? Essa discussão está sendo jogada aí como um pânico moral. Compatível com a ética cristã. Entende? Não é compatível. Agora, tem valores cristãos, por exemplo, no liberal, não vou nem falar no conservador, mas a questão de você trabalhar, de você não ser uma pessoa encostada, mas a Bíblia fala muito sobre a ética do trabalho, ao ponto de, em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala assim, se tem alguém preguiçoso no meio da igreja, ele tem que ser exortado. Vai pro gulag.
É disciplina eclesiástica. Se alguém não quer trabalhar, não tem problema, mas não coma, Paulo fala. É curioso. O Davi está utilizando um artifício legal, né, de você fazer essa argumentação procurando os pontos que podem estar adequados dentro dessas essências, que eu sou contra esse tipo de estrutura, mas vamos seguir o argumento. Em que você vai encontrar problema com o conservador, compatibilidade com o liberal, compatibilidade em certo momento com o cara mais progressista de esquerda, o marxista, quem sabe, né? Não sei, a palavra marxismo apareceu uma vez e não mais. Mas vai procurando, tal, beleza, show de bola. Mas veja, pressuposto. Quem defende trabalho é o pessoal liberal. O pessoal aí mais capitalista. Como se no comunismo não tivesse uma defesa do trabalho, necessidade do trabalho, né? Ao contrário. Só que a questão é, tem que trabalhar, vamos todo mundo trabalhar pela sociedade, não pelo interesse individual, egoísta, mesquinho, e nem para acúmulo de capital para mim, senão para a riqueza socializada, né? E diminuir o tempo de trabalho. Nós vamos inovar para que as pessoas não precisam ficar reféns do trabalho, porque quando você entra nesse mundo de mercadorias do capitalismo, você é uma mercadoria que se vende. Teu tempo de trabalho tem preço, é salário. E aí você vira um objeto nesse processo. E a gente quer mitigar essa função em que você seja objeto e defender a possibilidade de você ser sujeito relativamente autônomo para desfrutar da vida e não simplesmente ser jogado de um lado para o outro em busca de emprego com a pastinha azul debaixo do braço. Ou, hoje em dia, né, com a dificuldade de a gente conseguir emprego desse tipo, fazendo MEI, PJ, Uber, Freela, essas paradas todas. Entendeu? Então, veja que é um outro modelo de sociedade, uma outra parada. E não é negar trabalho. Todo mundo quer trabalhar, pô. Então, eu estou dando aqui um exemplo ultra resumido, porque é um campo fundo que a gente pode aqui, mas existem valores cristãos e anticristãos em todo o espectro ideológico. E então é uma ilusão, é uma armadilha você abraçar exageradamente um lado, entende? Como se aquilo quer dizer que é o centro. Não é que quer dizer que é o centro. Também não é isso, porque tem valores cristãos e anticristãos no centro também. Então é uma questão de tentar sustentar a verdade de Deus onde quer que ela estiver. E outra coisa agora, além dessa questão do partido, nenhum por definição, você tem cristãos verdadeiros nas origens de cada uma dessas linhas. Pode ser que em determinado momento, pode ser que em determinado instante, algum se sobressaia mais do que o outro, percebe? Agora, além disso, a gente tem que entender que o cristão, agora eu vou falar da nossa tradição protestante. Ela molda um Estado laico e um Estado democrático nos Estados Unidos da América. Um Estado onde vai permitir o outro que tem outra crença. Percebe? Eu não posso forçar alguém a ser cristão. Isso é um pensamento das cruzadas. Isso é uma coisa ultrapassada. É tentar forçar a pessoa a ser cristã de fora para dentro. Não existe. Mas eu tenho uma péssima notícia aí para nós. As cruzadas, essa parada toda, foi bem cristã. E dentro dessa fundação desse Estado laico e democrático dos Estados Unidos, também. Escravização da galera, biblicamente sustentada, a expansão para o Far West e destruição de comunidades originárias, igualmente sustentada pela Bíblia, por esses aí que são protestantes e tal, e pá. Só falo isso, gente, pra gente não criar essa essencialização. Essa essencialização da fé cristã, do corpo de doutrinas, como se isso aqui é o verdadeiro. Aí a gente nega tudo que historicamente foi realizado em nome desse verdadeiro. O problema tá aí, entendeu? E aí fica fácil, porque tudo aquilo que você achar que não tá legal, você joga pra conta do essa é a anomalia. Ainda que essa anomalia tenha sido regra. Ainda que tenha sido em nome dessa essencialização que tenha sido realizado. Em nome dessa fé que foi realizado tal feito. Ainda que. Esse é o problema que a gente discutiu naquele texto lá do Aos Domingos o fascista também vai na igreja. Quer dizer, não, pera. É que esse fascista aí, crente, ele na verdade não é crente, porque ele é fascista. Não, ao contrário. O problema é exatamente ele ser cristão e ser fascista. Porque é possível. Ele realiza em nome desta fé. Aquilo que nós vamos fazer da nossa fé, da nossa tradição, não está numa essência do além. É o que nós estamos fazendo hoje. Por isso que é importante critérios. Mais do que busca pela compatibilidade das doutrinas e essa essencialização que nos arranca da história e tira a nossa responsabilidade, nós fazemos o que a nossa fé é e será, e como ela será lembrada. Por isso é importante de ser
A importância de ser testemunha, porque você será lembrado por isso. Ser testemunha, ser mártir, eu me entrego por esses critérios e esses valores, de modo que vão lembrar do que eu estou fazendo, vão marcar a história, aquilo que tá... E aí, esse é o ponto, entendeu? Se você não saca isso, você corre um risco de, ao invés de ser o mártir de testemunha, ser o algoz, ser aquele que persegue. Porque, na verdade, isso aí, meu, tá errado. O certo é esse valor aqui a gente não erra. E aí, mano, isso nos tira a responsabilidade e faz a gente querer falar muito e a gente tem que começar a falar pouco. Começar a tomar uma posição outra. Mas beleza. Importante fazer essa crítica e esse apontamento. E a obsessão com os Estados Unidos é normal. Tudo bem, a maioria dos crentes só conhece o mundo anglo-saxão do lado de cá, né? Às vezes um pouquinho da Inglaterra também. Pode acabar citando, referenciando John Knox, sei lá, por exemplo, Wesley, essa galera. Mas no geral, né? Aí, quando vai para outros cantos é melhor não, porque vai se trombar com o pessoal mais radicalizado de esquerda, inclusive. Isso, é de dentro para fora, entende? É a velha ilustração que pastor conta, né? Da menina andando com a avó dela num jardim. E a menina vê ali as flores fechadas. E a menina tenta abrir a rosa. E ela vai despedaçar a rosa. Ela abre a outra e não consegue. Abre a terceira e não consegue. E fala, vovó, por que eu não consigo? A flor não fica aberta na minha mão, vovó? E aí a vovó, com a sabedoria vovozal dela, diz... Porque as flores, elas brotam de dentro para fora. Não tem como você forçar. É na hora certa que Deus fez esse jardim. Deus fez ela, na hora certa ela vai. Então, tem gente que quer fazer a força uma pessoa ser cristã. Isso é o pensamento das cruzadas. Jesus nunca chamou cruzados. Ele nunca disse, pegue sua espada e siga-me. Ele disse, pegue sua cruz e siga-me. Ele chamou crucificados. Vai ter um pessoal aí mais piruleibe que vai discordar. Mas eu concordo com o Davi Lago. Peraí que eu vou diminuir um pouquinho aqui a qualidade da imagem, porque eu acho que a minha internet está travando consideravelmente. Aqui tá complicado o sinal. Mas vamos lá. O maior é o menor, os últimos serão os primeiros. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Aquele Amém. que perder a sua vida, esse a achará. Bem-aventurado é o pobre em espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurado que chora, porque ele será consolado. Bem-aventurado o manso, porque ele herdará a terra. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Eu tô adorando a cara dos hosts. Eles não estão nem balançando a cabeça. Tipo, meu Deus do céu, o cara tá falando uns bagulho aí que talvez a gente não concorde, hein? Porque ele vai ser satisfeito. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Leia as bem-aventuranças. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Olha as marcas. Longanimidade, benignidade, então, bondade, o cristão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. o que a gente quer para a sociedade? Que nós tenhamos a possibilidade de pregar a palavra. É isso que nós queremos. Nós queremos a possibilidade de pregar. Mas e nos locais que a igreja não pode pregar? No Oriente? Deixa de ter igreja lá por isso? Não, os irmãos estão reunindo nas catacumbas, em calabouços, em casas, escondidos, mas continuam pregando a palavra. Paulo diz em Filipenses... Antes de Paulo dizer em Filipenses, na América Latina, há pouco tempo atrás, o pessoal tinha que fazer os bagulho e correr o risco de ser perseguido, ser massacrado. Afinal, eram os cristãos, não cristãos porque eram de esquerda. Porque estavam organizando camponeses na luta popular, na luta pela terra. Até hoje, Comissão Pastoral da Terra, um monte de camarada aí que o pessoal chama de ativistas, né? Os ativistas ambientais, os ativistas da terra e tal. Em geral, muitas vezes católicos, massacrados, assassinados nos campos, por aí, de tradição cristã e de esquerda. Não é? Irmã Dorothy era o quê? A quantidade de vezes que tentaram eliminar o casal Dálica. Eu tenho um amigo, né? O Rodrigo Perret. Já tentaram eliminar o cara, pô. Porque ele luta contra a mineradora. Quem enfrenta é gente poderosa. De esquerda. Saca? Gente. Estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Não tem como prender o nosso Deus. O Espírito sopra onde quer. Amém. Quando os filisteus capturaram a Arca da Aliança, eles capturaram a Arca, mas não tem como capturar o Deus de Israel. E nós servimos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Pai de Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Então nós não temos esse medo todo que ficam pintando, um medo político, entendeu? A quem interessa isso?
A quem? Boa a quem pergunta. interessa isso? A quem interessa esse medo todo de falar desses assuntos? Essa é uma pergunta que a gente tinha que fazer. Vamos orar, vamos interceder. E o nosso objetivo é construir uma cidade, um estado, uma comunidade abençoada, onde as pessoas vivam. O cristão, ele não quer deportar do Brasil aquele que não se converter. Chupa Trump. O Trump quer deportar gente pra caramba. Nós queremos que eles vivam. Nós queremos, quanto mais perto de nós, melhor. É assim que é o pensamento de uma pessoa cheia de Deus. Ele vai salgar, ele quer testemunhar. Nós não fomos chamados para ser juízes e nem advogados de ninguém, mas testemunhas, que é a palavra grega mártires. Sejam meus mártires, minhas testemunhas. O cristão está disposto a morrer por Cristo, nunca a matar por Cristo. Amém, igreja. É pra glorificar de pé. Eu recebo. Cara, que lindo, excelente, Davi. Agradeço muito aí por essa fala. Eu espero que os irmãos aí de coração duro estejam ouvindo também. O pessoal com coração peludo aí precisa dar uma depiladinha pra poder acalmar, ouvir. E, gente, o jogo, e me parece que o Davi tá fazendo uma parada que é muito massa. O jogo é o seguinte, você é crente, excelente, mas na hora de você atuar, você não vai atuar como crente, propriamente dito. Você vai atuar do ponto de vista do melhor para o todo, para a boa vida da cidade, da sociedade, do campo, do estado, das pessoas que estão envolvidas nessas nossas relações sociais. Por isso, se inclusive o modo de produção que organiza e orienta essa sociedade está destruindo a vida delas, está nos destruindo, nos superexplorando, é necessário que nós pensemos, precisamos de outro modo de organizar a vida, o trabalho e a produção de todo mundo. Destrói as condições de produção e reprodução da vida, a gente tem que alterar. Pelo bem de todos e de todas. Ah, e qual que é o projeto de sociedade que pode melhor realizar isso? Sob esses critérios, avalia. Não é em defesa da porta da minha igreja, da minha bandeira, das doutrinas especificamente, que eu acho que é imutável e pá. Não. Entendeu? Tem um critério aí por trás que eu acho que é o mais importante e o Davi cara, tá quase trazendo ele aqui pra tona. Então, nós não... a partir disso, aquilo. Primeiro, entender que tem valor cristão em todo lugar. No templo tem valor anticristão. Jesus foi tentado no templo, no pináculo do templo. Satanás tentou Jesus. Essa ideia que tem um lugar mais santo que o outro é uma ilusão. No pináculo da esquerda, da direita, do centro, vai ter tentação, cara. Porque o problema está no coração, então não interessa onde você está. É uma falsa segurança. Agora é óbvio, nós não vamos pegar e ficar defendendo valores que são contrários aos valores cristãos. Isso é uma coisa óbvia, mas a gente pode defender valores democráticos. Percebe? Uma coisa é eu defender uma coisa anticristã, por definição. Não, eu não... É até hipócrita. Eu não posso ser desonesto intelectualmente de defender um negócio que eu não acredito nisso. Verdade. Concordo com o Davi. O meu único problema é essa coisa anticristã. A gente tem ela muito clara. É um corpo de dogmas e doutrinas ou é um critério para avaliação do que a gente vai fazer? E aí é uma defesa de um ponto, de uma ação ou de um projeto como um todo. São coisas pra gente avaliar. Mas o caminho do Davi é massa. Dá pra trocar ideia, dá pra gente avançar, dá pra criticar. Não é um nós e eles, né? Eles quem? A esquerda. Que esquerda? A esquerda marxista, progressista, comunista, subjetivista, e o pessoal não sabe nem definir. Porque é só pra criar o pânico moral, né? Então, massa. Agora, isso é diferente de defender a democracia. Percebe? Isso é diferente de defender um ambiente onde as pessoas possam ter as suas vidas. E isso é cristão. O cristão, ele defende a possibilidade do outro. Ele não vai censurar, não vai ser autoritário. Não, é o contrário. Nós vamos defender a possibilidade. John Milton, no texto Areopagítica, que é o primeiro texto que defende a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa no mundo, na era moderna, ele vai dizer o seguinte, ele vai dar o exemplo de Jesus no texto. Ele fala assim, Jesus, quando foi preso de noite, na calada da noite lá pelo Sinédrio, o pessoal chegou, ele falou assim, por que vocês estão me prendendo como se eu fosse um bandido? Eu não falei abertamente no templo, eu não ensinei esse tempo todo na frente de todo mundo, porque agora na hora de prender, vocês estão me prendendo à noite, como se eu fosse, que eu estivesse preparando um motim, como se eu fosse subversivo. Então, Milton fala, Jesus era transparente, Jesus colocava as ideias dele. Então a igreja não tem que ficar nervosão, entendeu? Senão nós negamos a nossa própria tradição no campo político. A questão da bancada evangélica. Finalmente. Assim, defender a bandeira. Porque o que você falou é o contrário disso, né? Sim. Exatamente.
Para tristeza quase geral de parte minúscula de uma nação. A bancada evangélica no Brasil, ela é muito imatura. Né, para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. Ela é muito imatura. Em grande parte, ela, infelizmente eu falo isso. Não é uma briga à toa, não é brigar à toa. Mas, infelizmente, ela é desqualificada. Tem muito. Uma visão muito reduzida, muito nivelada por baixo do que é o Brasil. Muito nivelada por baixo, infelizmente. E muitos ali se alimentam de escândalos para serem eleitos. É o que a gente cria, né, um factoide. É quando você cria uma polêmica para se beneficiar da própria polêmica que você... Kit gay! Mamadeira de piroca! Vão proibir a Bíblia! Vão reescrever a Bíblia! O que mais? Olha aí, hein? Vão atrás do seu filho, da sua filha, e vão obrigar ela a vestir uma roupa XYZ, a mudar o jeito de falar, hein? Ó o perigo, ó o perigo, ó o perigo! Ideologia de gênero. Você criou. E eles têm muitos ali, um sistema, às vezes, de pegar polêmicas desnecessárias para fazer barulho. Só que nas últimas eleições, muitos desses já não foram eleitos mais. A geração nova a gente precisa de projeto. Qual que é o projeto? De infraestrutura do Brasil, de reforma dos portos do Brasil obsoletos. O Brasil demora 13 dias para um container sair de burocracia de um porto. Nossa. Singapura são 2 dias, são 3 dias. Então, o Brasil não é competitivo. O que eles têm a dizer sobre isso? Então, qual é o projeto de reindustrialização nacional? Como nós vamos criar empregos de verdade, não apenas serviços precarizados? Como que a gente vai poder melhorar a nossa relativa autonomia em relação aos produtos externos, né? Aquilo que é produzido fora, a gente fica dependente do que é decidido em outro país sobre sua produção, para a gente começar a organizar a nossa. Como que a gente vai parar ou frear o agronegócio em superexplorar a nossa terra, nosso trabalho, destruir as nossas redes e se aproveitando de uma excelente empresa nacional que é a Embrapa e se apropria desses instrumentos, dessas tecnologias e tudo mais para fazer capital para o próprio umbigo e não que retorne para todo mundo. Como que a gente vai começar a reorganizar isso? Como que a gente vai replanejar cidades de modo que seja mais acessível, que sejam mais equilibradas, mais sustentáveis, que as pessoas tenham direito à cidade, que elas tenham ter o direito de lazer, de transporte, de ter tempo com a família? Pô, qualquer deslocamento que eu faço em São Paulo é 1 hora e meia, no mínimo. No mínimo. O que você faz, cara? Como é que você faz? Pra poder fazer qualquer coisa, desde ir num lugar legal, assistir um negócio legal, um espetáculo, pra poder ter acesso ao espaço cultural, que tá tudo lá no centro, longe pra caceta aqui do Capão Redondo. Aí a gente, claro, cria as nossas paradas aqui, cria as nossas paradas lá, tal, mas é sempre o acesso fragmentado. A gente não tem direito à cidade. Não tem direito à moradia. Não tem direito à dignidade, entendeu? Então, como que a gente vai fazer essas coisas? Essas são temáticas que não passam. Porque é uma bancada desnecessária, completamente imbecil. E fica útil, porque a gente não melhora a qualidade de vida das pessoas, não melhora a cidade, não melhora a parada. Aí a igreja se arroga como aquela que é a salvadora, porque o Estado não tá aqui. Sim, porque quem tá lá no Estado não traz o Estado pra cá. Né? O Estado não tá aqui na periferia, então o que faz a igreja? Aí fica nesse voluntariado, jogando essa de que a gente que tá fazendo papel, e enquanto tá lá, ao invés de ampliar a rede do Estado, tá privatizando, tá destruindo, tá jogando pra baixo, tá sucateando, e tá se aliando com um bando de canalha que vende a riqueza nacional, que vende a nossa autonomia, que destroça as possibilidades que a gente tem de um projeto popular, e fala... gente, olha como o pessoal aí tá errado. A igreja que seria boa porque ela que atende a população. E vai minando a própria estrutura do Estado que poderia fazer isso. E ao invés da gente ter uma construção coletiva, socialmente planejada, compartilhada, em que a gente une forças de várias instituições da nação brasileira para construir um projeto nacional de desenvolvimento e atender as necessidades das pessoas, não, fragmenta, faz voluntariado, aproveita dessa rede, dessa defasagem para poder se beneficiar, fazer propaganda de si mesmo e conseguir recurso de fora e de dentro, pedindo dinheiro das pessoas para poder fazer o bem social, a justiça social, a assistência social. E não é só para isso não, a gente vai ensinar a pescar e vai trazer o pessoal aqui para dentro da igreja, né? E aí eles vão ter acesso a essas paradas, inclusive se estiver aqui, porque aí fica a lógica de condomínio. Se aceitou Jesus, está aceitando com a gente aqui, aí você vai ganhando mais benefício de apoio com as crianças, de ajuda e tal. Não, fica do lado de fora ali e espera o Estado te atender. Enquanto a bancada evangélica tá lá fazendo jossa nenhuma. Destroçando a parada. Acabando com essa rede.
Aí vira um ciclo que se retroalimenta. Parabéns aí, bancada evangélica. Bancada evangélica ela teve funções muito importantes, tem funções muito importantes, mas que são reduzidas a questões de defesa da laicidade, de defesa da liberdade religiosa. Muito bom, muito importante, é muito importante. Sim. Agora, e os outros assuntos? Não evoluiu, né? Não, Como se a liberdade religiosa não estivesse garantida, né? Parece que a gente tá em qualquer momento ameaça de você não pode ter liberdade religiosa. Mentira, pô! Então não tá fazendo jossa nenhuma. A laicidade do Estado está garantida, a liberdade religiosa está garantida, porque você não pode cometer crime. Olha que engraçado. Você não pode criminalizar a existência de outro ser humano. Nossa, que incrível, né? Aí você fala, não criminalizei. Eu disse que é uma pecadora desalmada, que o diabo tá nela, mas não sei... Não, cara. Então, assim, né? Aí eu demonizo outras religiões, demonizo as outras pessoas, né? Falo tudo demônio, tudo desgraça. Aí eu falo, não, minha liberdade é religiosa. Pô, não, né? Aí não dá, né, meu querido? Aí não dá. Entendeu? Então não tá fazendo nada. Perdão, a bancada evangélica é um peso desnecessário. E os outros assuntos? Não, e digo mais, você não tem que ter uma bancada evangélica para ter uma defesa de outros temas. Você pode ser cristão, né? É só você ver as nações mais antigas que são protestantes. São vários partidos políticos, todos são protestantes, todos são ali, como a gente diz, evangélicos, para ficar dentro da nossa tradição, para não sair para a igreja católica, como não é o nosso objetivo aqui. E você percebe ali vários partidos que defendem bons valores cristãos. Porque o cristão, a política para nós, ela é uma ferramenta, ela não é a salvação do mundo. Com certeza. O cristão, ele não messianiza e nem demoniza a política. Há uma farta fundamentação bíblica fácil para isso. Isso não é ponto, não está em discussão isso. A igreja não depende da política. A igreja não coloca a salvação dela na política. Volta para Saul. Amém. Lá, que a gente tá falando de Saul aqui, que eu li ontem com a minha filha, então tá tudo aqui na cabeça. O povo ficou pedindo um rei. O povo começou a colocar esperança num rei terreno, ao invés de confiar em Deus. E Deus não gostou. Deus foi severo com eles. É isso que vocês querem? Então a igreja não pode fazer um bezerro de ouro. Então... Eu gosto dessa história do Saul. É um breve comentário. A gente tinha Infelizmente, eu estou em dívida com esse grupo de leitura popular da Bíblia que a gente tinha na Zelota. Estou em dívida há bastante tempo, meu Deus do céu. Mas a gente tinha, na primeira vez que a gente começou o nosso grupo, em 2021, e a gente começou a ler juntos, e aí falou, qual o texto que a gente vai ler? O pessoal pediu Juízes, que é um texto... tal. E aí a gente começou a ler, estudar, trabalhar junto, discutir, e a gente viu como tinha uma discussão lá muito massa sobre luta pela terra, né? Povos nômades, semi-sedentários, ou semi-nômades, já não sei como falar direito, mas que eles circulavam pelas terras, né, de acordo com as necessidades ali, e eles acabavam chegando em territórios que tinham próximos ou dentro de espaços onde tinham reis e reinados, né? E esses reis e esses reinados, essas estruturas dessas cidades, enfrentavam esses povos, porque falavam, ou vocês se submetem a nós, ou vocês aceitam os impostos, ou vocês são absorvidos aqui, ou vocês serão expulsos. E aí, a regra desses grupos, desses povos, era dizer, não, cara, a gente não vai fazer isso, a gente só vai ficar um tempo aqui, daqui a pouco a gente levanta o barraco e vai embora. Tal. E aí há grandes conflitos com esses reis, conflitos com esses outros povos, esses generais e tal. E aí, no livro de Juízes, narra as grandes lideranças que surgiam para poder fazer enfrentamento contra essas grandes cidades que iam contra esses camponeses, esse povo nômade. Então você vai encontrar lá vários, né? A Débora, o Gideão... Vai aparecer um monte, eu não vou lembrar todos de cabeça agora. Então, nessa circulação das pessoas, nesses enfrentamentos, a galera vai circulando, vai lutando pela terra, e era uma auto-organização popular. E o juiz era aclamado por decisão ali de quem é mais sábio, quem tá tendo sacadas e tal, e vai tomando a dianteira, tem um lance meio de carisma também, de responsabilidade, e vai se compartilhando e passando de um pro outro. Não tinha um cargo fixo, né? São juízes temporários, nesse momento de defesa da popular, e depois volta para a organização relativamente autônoma desses grupos, né? Baseado em relações familiares, de respeito, uma série de leis e tudo mais, e se auto-organizavam, se autorregulavam e tal. Quando surge, no final desse livro de Juízes, é a passagem para Samuel, o último juiz, né?
que são os livros de 1º e 2º Samuel, tem esse clamor das pessoas por um rei. E aí esse clamor popular por um rei, na verdade, é narrado como Deus não se agrada. O certo seria nós continuarmos com essa parada relativamente anárquica, relativamente aí comunitária, de auto-organização. Ter um poder central, a gente vai reproduzir o que essa outra galera que perseguia a gente faz. E é muito contraditório, porque o fim de Livro de Juízes, ele passou por uma série de revisões e de reescritas, né? É um livro que ele é finalizado mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Então ele passa por várias edições, revisões, alterações, e ele começa com uma narrativa muito apoteótica dos juízes e termina com a narrativa tristíssima, como se fosse terrível ter essa organização anárquica, porque já é uma revisão do ponto de vista dos reis, né? Então você tem essas contradições. E o livro de Samuel começa com a crítica à estrutura do poder real, mas termina com uma defesa do rei. Mesma coisa, então reproduz essas contradições. Qual é melhor? Pouco importa agora, depende da situação e do projeto vigente. Mas há, no fundo, uma defesa de uma auto-organização e de mobilização do povo. Não pode ficar refém do rei. E aí você vai ver durante todo o livro, inclusive, durante toda a história, desde a instituição do reinado de Israel, os profetas, que são pessoas populares, poucos compõem a corte, poucos, a maioria são parte do povo, que denuncia os reis, que denuncia o que eles estão fazendo de errado. Então, a função do profeta é como esse que tensiona essa ordem e essa autoridade. Tem uma autoridade institucional estabelecida e tem a autoridade que vem de fora, que é popular, que é representação popular e que critica a ordem vigente. E nessa dinâmica a gente pode aprender um monte de coisa. Né? Muita coisa. Então, realmente, a gente não pode ficar fiel, né, e se apegar a um modelo de estrutura de Estado e de poder, o que não significa também que a gente vai então abrir mão de qualquer coisa e demonizar a política. É ter sabedoria e critérios para tomadas de decisão e para orientar qual é o nosso projeto de sociedade. Por isso que eu sou contra esse lance de você ficar batendo quais são os valores, qual é a doutrina adequada, senão qual é o projeto de sociedade, qual projeto, como organizar a produção, como organizar a reprodução social, como a gente vai planejar os objetivos, né, da nossa produção de riqueza. Qual é o projeto é o mais adequado. E esse projeto, inclusive, deve alterar as instituições e as estruturas vigentes. Beleza? Então não é uma disputa sobre valores e ações pontuais. É uma questão de projeto. E aí a gente começa a defender qual o projeto que tem mais sentido, dos disponíveis, daquilo que é viável, como a gente constrói uma outra sociedade. A quem eu me alio. Ah, mas se não fizer nada, vão mandar a igreja para a fornalha. Mas Mesaque, Sadraque e Abednego não foram para a fornalha? Mas quer dizer, se vocês não se submeterem ao jogo político aqui, à decisão política, vocês vão para a fornalha. Manda a gente para a fornalha, mas a gente não vai pecar. E parece que no Brasil tem algumas pessoas que estão dispostas a pecar por causa da política. Entrar no jogo. A política virou um ídolo. Então saiu da alienação, que é um extremo errado. Ah, não quero saber, a política é coisa do capeta. Isso é errado. Para um aparelhamento que é igualmente demoníaco, porque é a idolatria da atividade política em si, como se tudo dependesse da atividade política. Isso é errado, isso é anátema, isso é pecado, isso é o anti-evangelho. Isso é o que os discípulos não entendiam que Jesus estava falando. Eu não vim estabelecer um reino político aqui na Terra. Eu vim estabelecer aqui o reino de Deus, que é muito maior do que isso. Entendeu? Então vão anunciando o evangelho. Claro que é para influenciar, mas a igreja não depende disso, nunca dependeu. Então o comportamento de muita da bancada evangélica não é evangélico, porque a tradição protestante majoritária não se comporta assim na história, em 500 anos de protestantismo. É um comportamento mais parecido com uma fase triste do catolicismo medieval. Então fala bancada evangélica, mas de evangélico não tem nada. Tradição evangélica. Eu só gostaria de lembrar a todos e todas aqui, sendo provocador, de que também debaixo do protestantismo atrocidades foram cometidas. De perseguição, de genocídio, de massacre, colonização, imperialismo, tá? Esses 500 anos de protestantismo não foram feitos de alegrias e paz na terra. Ao contrário. Logo na origem, inclusive, uma ala protestante massacra a outra e legitima o massacre das revoltas camponesas e revoltas populares organizadas também em torno de protestantismo, contra a burguesia e a ordem monárquica vigente. E aí a outra ala massacra e legitima o massacre.
Jogando aí, só pra de novo, a história nos ajuda a desanuviar esse lance dessa essencialização. Pra dizer, isso era cristão de verdade, isso não. Isso é porque aí fica fácil. Aí fica muito fácil a gente tirar a nossa responsabilidade, tirar o nosso da reta, não assumir os nossos B.O. Evangélica criou o Estado laico. Como é que você é contra o Estado laico Eu ia pedir pra você entrar nisso. Fala sobre a questão dos evangélicos. Os evangélicos criaram a liberdade de imprensa. Foi John Milton que defendeu. Aí hoje o evangélico é contra a imprensa é do demônio. Ao invés de salgar a imprensa, fica xingando a imprensa como se a imprensa fosse o problema, como se o problema é o pecado no coração humano. De onde vêm as guerras entre vocês, Tiago? Não vem do coração, das paixões que guerreiam dentro de vós? Jesus falou, o maior problema do mundo não é o que está fora, é o que está dentro do coração. Esse é o maior problema. Lembrando de Tiago, eu gosto daquela parte que fala assim, por que vocês estão aí privilegiando os ricos em detrimento dos pobres, né? Por que vocês dão lugar preferencial para eles? Por que vocês ficam bajulando esses ricos aí? Não são eles que arrastam vocês para os tribunais? Que lascam a vida de vocês? Pô, né? Nem no base da fé, o cara faz um mínimo de racionalidade. Os caras estão massacrando vocês e vocês ficam defendendo o rico? Larga a mão de ser besta. Problema do mundo. Não é nenhuma ideologia, não é nenhum partido, não é nenhuma pessoa. Jesus ensinou, Marcos 7, que o maior problema está dentro do nosso próprio coração. É o pecado. Nós estamos separados de Deus. É do coração que vem o orgulho, vem o assassinato, vem o adultério, vem a imoralidade. E aí tem hoje pessoas que ensinam que o maior problema é um problema exterior. Então é um pensamento pré-cristão. É um pensamento antibíblico. É um pensamento não só pré-cristão, é um pensamento anticristão, porque está ensinando algo que é o oposto do que a Bíblia está falando. Então, isso é muito preocupante. A nossa geração e os nossos filhos podem colher um fruto muito amargo desse comportamento irresponsável de muitas lideranças hoje. É óbvio, eu estou tomando cuidado o tempo inteiro de não generalizar. É claro, óbvio que tem bons deputados da frente evangélica, óbvio, tem vários. Tem o Henrique Vieira, mas ele não é da bancada evangélica. Ele é pastor, mas não é. E tem o... E a... Não tem não. Foi mal, Davi. Não tem não. Vários que são amigos, que são próximos. Ser amigo mas é um fato notório. Não sei o que. Isso é simples de você perceber que tem pessoas ali que estão anos ali, não fizeram nada de útil para o Brasil, não fizeram nada de útil para ninguém, a não ser para si próprios. Peso morto, peso de papel. Coça a vontade de falar, mas acho que não está na hora ainda. A vontade de falar aqui. Sabe? Gente sem nenhum compromisso com o Brasil, nenhum amor por ninguém, nenhuma responsabilidade. Então, essa questão de um comportamento folclórico, acho que já passou disso. O evangélico, ele tá todo felizão, vai ser maioria, mas se comporta ainda como uma minoria, tá na hora de agir à altura da responsabilidade que a igreja evangélica tem. Que não é ficar... viabilizar um Brasil onde caibam todos. É esse que é o objetivo do cristão na política. 1 Timóteo, capítulo 2, vai dizer o quê? Que o cristão tem que orar para uma sociedade tranquila, pacífica, com toda dignidade e piedade. Um Brasil em que caibam todos. Adorei. Imagina um mundo em que caibam todos. Eu sou muito a favor desse negócio aí. E aí a gente tem que pensar, como que a gente cria, não igreja do tamanho do Estado, mas como que a gente cria um mundo viável e possível de se viver e conviver? Acho que não é legal a gente demonizar o coleguinha. Acho que não é legal a gente dizer que uma outra tradição ela é do diabo. Acho que não pega bem. Né? Não pega bem eu achar que falar isso é defender liberdade religiosa, por exemplo. Acho que não. Acho que não é bom também chamar o outro de filho do cabrunco porque ele teve uma opção, uma trajetória e um modo de vida completamente diferente do meu. É importante pensar isso aí. Importante. Então, é óbvio que a gente não é ser frouxo. É o contrário. Isso é ser corajoso.
Isso é ser bem-aventurado. É bem-aventurado perseguido por causa da justiça. Então o cristão não tem medo de ser perseguido, vitimizado, dodói. Ai, porque a empresa... Então, para fechar aqui esse raciocínio, eu vejo muitos líderes cristãos, agora nem só da bancada evangélica, mas que se mete a falar de política, não sabe o conceito de Estado que é falar de política. Mas enfim, vai lá para a mídia social e fica assim, quando fulano de tal partido falou, ninguém achou ruim. Quando eu falei, aí vocês acham ruim, né? Mó ruim, né? Theo Hayashi, Malafaia, Rodrigo Mocelin, esse pessoal todo. Mimimi. Quer dizer, é um pensamento mesquinho, de olho por olho, dente por dente. Líder cristão com a mentalidade não cristã. Verdade. Vocês estão... Quando é partido lá, vocês não falam nada. Aí quando é nós que falamos, aí vocês acham ruim. Sabe? É um pensamento que não tem nada a ver com o evangelho. Isso. O evangelho assim, bebezão, né? Ensina generosidade, ser maior, passar, sabe? Virar página, abrir mão de direitos se necessário, enfrentar. E sempre o foco é Cristo. O foco não é atividade política como um fim em si mesmo. Então, tem muitas armadilhas aí. E em 2000 anos de igreja, já muitos caíram nessa armadilha. Que é uma das maiores falas. Eita, igreja, ouve! Mas eu acho que a gente já foi muito longe nesse corte, ele tá excelente. Tudo bem que faltam 3 minutos, mas eu acho que a gente vai estender muito o papo. Gostei muito, agradeço muito aqui o nosso excelente Davi Lago. Agradeço esse papo, foi muito importante, muito bacana, e eu espero que você que tenha assistido tenha gostado também. Então não esquece de curtir esse vídeo, comentar para já espalhar a palavra por aí. E a gente vai seguindo aqui, trazendo a boa nova todo dia útil, até a vitória final. Valeu!